Fala, cambada de corintianos, a gente no canal. Aqui quem fala é o Daniel, trazendo aí as notícias do Corinthians, daquelas atualizadas aí nas informações do Corinthians, de tudo que tem acontecido depois de uma vitória, né? Mas o Corinthians ainda que passa aí em meios vários problemas envolvendo a sua parte diretiva, né? E a gente aí tem o Fabinho Soldado, que hoje é um belo para-raio, né? O quanto é bom, tava lendo a matéria aqui, tava pensando, né? O quanto é bom você ter uma divisão dentro da equipe de futebol, dentro do clube. O presidente em gestão tá dividindo as coisas, porque isso ajuda muito. Hoje a gente vê o Fabinho Soldado aí em meio a esses problemas que o Corinthians está vivendo em campo, em meio aos problemas que o Corinthians vive na parte diretiva, Rubão, o próprio Augusto, enfim, o Fabinho Soldado acaba sendo aí um meio termo nessa história, tratando da parte do futebol. Isso ajuda demais, tentando manter o Corinthians aí longe dos problemas políticos, porque o Corinthians ele precisa de uma sequência de jogos fazendo o que fez no último jogo, até por isso coloquei essa matéria aí, acabou passando aí, eu acabei lendo, falei, vou colocar até no vídeo, né? Interessante falar um pouquinho sobre isso, porque ontem o Corinthians ele foi competitivo, como há muito tempo não era, né? E a gente via muita competitividade no tempo que esse cara aí era técnico do Corinthians, e o Corinthians precisa mais disso, né? Competir mais, brigar mais pelos jogos, porque hoje o futebol virou muito isso, e assim o Corinthians conseguiria ter dias melhores. A gente vai falar dessa situação do Wesley aí, né? Até falando do Wesley aí, enquanto o Felipe Melo continua passando aí, né? E a gente vai falar um pouquinho dessa situação aí, os valores, a gente comentou dele há poucos vídeos atrás, falando dessa situação, das propostas que ele podia estar recebendo, de uma possível saída no meio de ano, e ele fez uma ótima atuação realmente no último jogo, mas a gente tem que ponderar, né, tudo o que aconteceu. Eu acho que é um jogador que realmente tem um futuro que pode ser brilhante pela frente, mas depende de vários aspectos, e a questão da coletividade do time inteiro ajudar, pode acabar ajudando o Wesley aí na sequência, se ele vai sair ou não no meio do ano, se ele vai ser aí o refúgio do Corinthians para poder ter dinheiro para completar esse elenco que a gente sabe que precisa, é uma necessidade. Seria lindo se o Wesley pudesse ser mantido, pudesse trazer o Lamela, mais 2 jogadores aí, mais um meio campista, mais um lateral, seria fantástico, mas a gente sabe que a realidade é bem complicada. Tomara que venha acontecer dessa forma, que a gente consiga manter o Wesley e que a gente consiga com isso também trazer outros jogadores, mas a maior probabilidade a gente sabe é que para poder ter chegada de mais jogadores e completar esse elenco do Corinthians que ainda tem certas deficiências, a gente sabe disso, a gente não pode esconder pelo jogo ganho na última rodada, vai precisar de dinheiro, e o Wesley pode ser aí a moeda que vai fazer com que o Corinthians tenha aí grana no meio do ano para respirar e conseguir mais jogadores. Vamos ver o que vai acontecer, porque o futebol é muito dinâmico, né? Num jogo se xinga, no outro se elogia. A gente teve ontem, no vídeo de ontem, a gente conversou bastante sobre isso, né? A gente teve aí o Cássio, teve aí o próprio Renato que visitou a arena aí e foram ovacionados pela torcida, mas a gente sabe a própria situação do Cássio um jogo atrás, como é que tava. E o menino Wesley também não é diferente, ele vai precisar muito da ajuda dos companheiros e que o Corinthians mantenha aí uma efetividade maiores nos jogos. Eu falei isso daqui ontem, a gente precisa de 4, 5, 6 jogos de vitória consecutiva para poder manter uma sequência e ter melhor aproveitamento aí, tanto do Wesley quanto de outros garotos da base, como o Bidon também, por exemplo, que é um bom jogador. Comentem aí o que vocês acham de uma possível saída do Wesley. Já tem mais um vídeo aqui do Corinthians, a gente conversa mais um pouquinho. Para quem chegou, não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal. Obrigado para quem chegou aí de ontem para hoje, bastante gente no canal, valeu mesmo, ajuda muito. Deixa o seu like, comenta que eu leio o comentário de todo mundo e que sempre que der eu também respondo, beleza? Valeu e vai Corinthians!